Hoje é dia 3 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos. Reinaldo Azevedo estreou ontem no portal Metrópolis com texto defendendo o Supremo Tribunal Federal diante de figuras jurássicas como Mário Sabino e colocando Karl Marx na estreia dele no Metrópolis. Vamos trazer esse vídeo aqui do Meteoro Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão do Irã. E vamos ver aqui meu comentário e de Sofia Labanca. Vamos lá. Mesmo em um site de direita como Metrópolis, Reinaldo Azevedo estreou como colunista da página em vídeo e provou que não mudará de opinião. E a opinião do Reinaldão nunca foi tão necessária. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Então quer dizer que o Tio Rei estreou no Metrópolis. Estreou no Metrópolis e Sofia. E eu verifiquei no cenário dele na Band News, com o livro do Capital no cenário, citando Marx. Reinaldo Azevedo fez a sua estreia no Metrópolis. Eu vou mostrar do lado de Mário Sabino atacando o Supremo, Reinaldo defendendo o Supremo. E temos aí alguns trechos da participação dele lá no Metrópolis, começando por esse aqui, que ele fala do Tarcísio de Freitas. Vamos lá. Os deputados Guilherme Derrite, Sóstenes Cavalcante, o prefeito Ricardo Nunes, o pastor Silas Malafaia, claro, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O governador Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro não participaram. A assessoria de Tarcísio disse que ele está na Alemanha, numa agenda, e a Michele não explicou. Antes da gente falar sobre quem estava no evento, Reinaldo, eu queria que você pudesse fazer um comentário para mim sobre quem não estava. Nós sabemos bem que em política nenhuma ação é impensada. Você acha que Tarcísio de Freitas fez falta nessa manifestação de domingo? Olha, deixa eu dizer, fazer falta, eu diria assim, a mim não. Mas a eles talvez. A eles talvez. Mas a minha viagem estava marcada para a Alemanha. Bom, essas coisas sempre se pode remarcar. E não é de hoje também, né, que esse ato está marcado. Então, evidentemente, há também uma escolha de não comparecer. Por favor, senhoras e senhores, isso aqui não está no cenário dele da Band News, não. O que é aquele livro vermelho ali, gente? Canto direito. Eu vi um stories do Reinaldo, tá? É a trilogia do Capital, tá? Ele nunca tinha botado um livro do Marx. O Reinaldo botou já, a Hannah Arendt tem um retratinho ali. Eu olho as estantes das pessoas. Marx não estava no cardápio. Bom dia, Daisy. Senti uma provocação aí. No caso da Michele, ainda que o Flávio tenha feito, nós vamos ver daqui a pouco, um discurso feminista, porque agora o PL virou feminista. Não, eu até estou feliz com isso. Né? Tenha feito um discurso feminista, o fato é que ela foi atropelada pela marcharia do PL. Né? Ela esteve com o marido um dia antes, no dia seguinte o Flávio vai lá, fala com o pai e diz: o candidato sou eu, sendo que Michele era uma pré-candidata e viável do ponto de vista das pesquisas, enfim, ela estava à frente do Flávio, por exemplo. Ninguém me garante que se Michele é feita candidata, ela não estaria agora com a pontuação que o Flávio tem nas pesquisas, porque a gente sabe, e isso, evidentemente, eu jamais deixei de conceder ao Bolsonaro, esses votos, em boa parte, são votos dele, né? Portanto, ela poderia ser a candidata e não estava lá, foi miseravelmente atropelada no seio da própria família. Então, você tem razão, é importante saber quem estava, é importante saber quem não estava, né? Aí, Sofia, não bastasse o comentário dele afrontando, porque assim, gente, eu fui gentil na minha abertura. O Metrópolis não é um site de direita, o Metrópolis beira o bolsonarismo e a extrema-direita. Eles dão vozes a muita gente de extrema-direita. Não bastasse ele dar uns tocos no Tarcísio e na Michele, a luz da casa do Reinaldo caiu no meio da transmissão e ele culpou a Enel. E isso está neste minuto 11. Vamos lá. Que, ó, caiu mesmo, ó, ficou em instantes, tá? Caiu a energia.
Mas isso é só para coroar a entrada do tio Rei lá. Aqui a gente quer ouvir muito Reinaldo Azevedo, não tem nada de censura, pelo contrário. Ele aqui no Metrópolis, ele tem total liberdade para dizer o que pensa. E se precisa avisar isso... Para escutar. Reinaldo, você já me ouve de novo? Se precisa avisar é porque ele está sendo alertado. Agora ouço assim, não, gente, não tem licença. Olha, quem dera, viu? Deixa eu dizer uma coisa, Rafael. O problema de luz em São Paulo, se fosse assim, só um problema de censurar o Reinaldo Azevedo, a gente resolvia esse problema e estava tudo certo. Não, é que agora é um problema que realmente se espalha pela cidade e além dela, né? Então, obviamente, ninguém está me censurando. Ao contrário, eu fui muito bem recebido aqui no Metrópolis, felizmente. Bom, vamos lá, vamos pegar do ponto rapidamente. Eu comentava sobre a presença do Romeu Zema no ato da Paulista. Evidentemente, o Romeu Zema deve estar em Minas. Tudo bem, isso é um problema, isso é uma questão que os mineiros devem responder. Agora, como ato em si, como observador da cena e como um fundamento que eu considero ético e moral de um governante, né? Assim como cantou Milton, todo artista tem de ir onde o povo está, todo governante tem de estar onde o problema está. Né? Ele é governador de Minas Gerais, com as dificuldades que tem lá, e era a isso que eu me referia. E aí tem ele falando também sobre o público do protesto, Sofia, já vou me encaminhando aqui para o final do nosso corte. Falou, ele também disse que flopou, vamos ver juntos? Se não foi como eles esperavam. Não, certamente não foi. Veja só, do ponto de vista do número, foi um mico, né? Eu falo a partir de São Paulo, por exemplo, 25 de fevereiro de 24, 185 mil pessoas. 7 de setembro de 24, 45.400 pessoas. 6 de abril de 2025, 44.900 pessoas. 29 de junho de 2025, 12.400, aí um pouquinho menos, mas também foi um ato muito em cima da hora. 3 de agosto do ano passado, 37 mil pessoas. E agora, 7 de setembro de 2025, 42.200 pessoas. E agora, pouco mais de 20 mil, numa convocação que foi feita com bastante antecedência, que teve na liderança alguém como Nicolas, que tem uma presença enorme nas redes sociais, e com uma pauta até mais ampla, porque ela foi uma pauta contra o governo Lula, como vai ficar evidente nos discursos, mas uma pauta contra o Supremo, que está apanhando na imprensa como nunca. Então, obviamente, eles esperavam uma presença muito maior. Apanhando, inclusive, no veículo que o Reinaldo trabalha hoje, tá? O Metrópolis. O Metrópolis, que apoiou o Nicolas Ferreira. Vamos lá. Maior. Eu não estou... Atenção, eu nunca faço ilações. A minha região lá, não sei se na sua tem, Rafael, a gente tem a expressão bater na cangalha para o burro entender, né? A cangalha é aquilo que atrela o burro, a carroça, e aí você bate ali para o burro poder entender o troço. Não, eu não estou querendo ser indireto, falar assim, com isso quer dizer que os bolsonaristas vão perder a eleição. Eu não sei se eles vão perder a eleição. Eu sei que eles esperavam uma presença muito maior por causa do Nicolas e da sua penetração nas redes sociais, por causa da pauta anti-Lula, porque vem depois da história do carnaval, da Acadêmicos de Niterói, aquela coisa toda. Isso, e também porque existe essa coisa contra o Supremo, que marca a trajetória deles desde sempre. Sofia, é muito importante ele estar falando isso, tá? O Metrópolis foi um dos sites que mais insuflou o Acorda Brasil do Nicolas, essa última marcha que ele fez ali de Minas Gerais para Brasília. Então, assim, gente, o Reinaldo Azevedo não mudou de opinião. Dá para perceber isso na primeira coluna dele aqui, assinada no Metrópolis. O Supremo na mira e a marcha da insensatez, cuidado com os idos de março, a sanha punitivista contra o Supremo Tribunal Federal em curso no Brasil ameaça a própria democracia. É explícito aqui o posicionamento dele. E também não mudou o Metrópolis, tá? A gente vê pela disposição dos colunistas na homepage deles. O Reinaldo Azevedo ali em destaque, logo abaixo, Mário Sabino. Caso Master, o STF golpeia a democracia para proteger os seus ministros. Então, Sophie, ninguém mudou ali. O Metrópolis está ganhando, claro, com o público do Reinaldo Azevedo.
Pois é, o Metrópolis está ganhando com o público do Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo deve estar ganhando bem para estar no Metrópolis. Não sei, não tenho informações, mas eu imagino. Dito isso, a minha questão é quanto tempo? Estou sendo bem sincera. Quanto tempo que vai durar? Porque a gente viu o que aconteceu por exemplo, com a Dani Lima na Globo News, ficou um tempo e sumiu. A gente viu o que aconteceu com o Guilherme Amado no Metrópolis, ficou um tempo e sumiu, sabe? Então, tem um limite, vamos dizer assim, uma cota progressista na imprensa que nesses aparelhos aí da mídia hegemônica, que eles têm uma tolerância aí por um certo tempo, por um certo espaço, que não costuma durar muito não, Pedro. Eu realmente tenho curiosidade para saber o quão longe o Metrópolis está disposto a ir para ter o Reinaldo Azevedo lá. Sim. Eu imagino que eles tenham seus limites. Sim. E eu não imagino que o Reinaldo vá respeitar esses limites. Eu espero que não, sinceramente. Eu espero que não também. Se eventualmente, não estou desejando isso, tá, gente? Mas se eventualmente o Reinaldo sair do Metrópolis, Meteoro tá com as portas abertas. O Meteoro tá com portas abertas pro Reinaldo para outra coisa que precisa me responder aí no WhatsApp, viu, Reinaldo? Eu não esqueci, não, tá? Olha aí no Zap. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, gente. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro. Então, gente, resumindo mesmo o que eu falei aí no corte do Meteoro Brasil, o Reinaldo não mudou, o Metrópolis não mudou, a dinâmica vai ser essa crueldade nesse ano com... A gente está enfrentando, se em 2022, a grande batalha que nós tivemos foi formar uma frente ampla para enfrentar o Bolsonaro, que então era presidente da República, que ainda não tinha tentado golpe de Estado, que ainda estava tentando disfarçar os atos antidemocráticos dele. Esse ano nós tivemos já uma tentativa de golpe em 2023, nós tivemos a prisão do Bolsonaro, nós tivemos a queda da família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro escolhido candidato, e o grande perigo que nós enfrentamos, e o Reinaldo também está conosco nessa trincheira. Ah, mas Pedro, ele criou a expressão petralha. Não, o Reinaldo está nessa trincheira conosco contra a normalização do fascismo. O grande problema que nós estamos encarando neste sagrado ano de 2026 não é encarar novamente o Jair Messias Bolsonaro, embora ele tenha o seu candidato, embora o Flávio seja o Jair Bolsonaro encarnado, senão ele não tinha esse potencial eleitoral todo. É o filho do cara, é o cara ungido para nos enfrentar. Mas nós estamos encarando uma estrutura mais sofisticada, que inclui, inclusive, o próprio Metrópolis, e nisso a luta do Reinaldo Azevedo é muito importante para todos nós. Nós estamos encarando a normalização do fascismo. O fascismo está normalizado, e esse é o grande problema. Essa é a grande questão. O fascismo não pode ser normalizado. É inaceitável que seja normalizado. Porque se ele for normalizado, ele vai voltar ao poder por outras vias e ele não vai nos perdoar. Ele não vai nos perdoar. Não se trata mais de esquerda ou direita. Nós estamos encarando uma coisa que o Safatli fala muito bem, que nós não podemos deixar de falar a respeito da palavra fascismo. Fascismo. Olindinha Cabral, acho que não foi uma boa a ida do Reinaldo para o Metrópolis. Eu acho que foi uma boa, sim, eu acho que é estratégico, e eu concordo com a Daisy. Eu acho que o tio Rei vai durar muito tempo no Metrópolis, ele é útil ao Metrópolis, mas, acima de tudo, ele é útil para o público. O Reinaldo é uma das poucas figuras da mídia corporativa
que está contra a escala 6x1 e a favor da pauta da Érica Hilton, do movimento VAT, da vida além do trabalho. A gente precisa estar com todo mundo unido nessa questão. Todo mundo com a questão fechada em cima disso. Porque são as pautas humanitárias nossas. Nós temos que estar dispostos a dar um espaço para o Lula ter um DNA, isenção de imposto de renda, equilíbrio das contas públicas. Nós temos que militar pelo governo que está salvando a gente do fascismo. Como disse o Safatli, não é outra palavra, é fascismo. O que o Trump está fazendo no Irã, provocando um tensionamento no mundo todo, uma alta dos preços dos combustíveis, é fascismo. Nós não temos que ter medo de falar a palavra fascismo, porque senão eles vão ser normalizados. Normalizados. O Bolsonaro é uma versão tosca 1.0. Nós vamos enfrentar agora os clones 2.0, inclusive o próprio filho dele. O Flávio está usando de propósito outras pessoas para fazerem o discurso extremista, enquanto ele sai de limpinho, enquanto ele está conversando com a Faria Lima, gente. Estão normalizando o fascismo. E normalizar o fascismo é o passo para a gente cair num regime fascista. Para a gente cair em coisa pior. Nós temos que fazer essa luta. O Reinaldo não é um marxista. Reinaldo nem se declara de esquerda. Mas muito bom que ele faça provocação com Marx. Numa mídia como Metrópolis. Muito bom que ele deixe explícito que ele não mudou de posicionamento. Muito bom que ele ocupe esse espaço, assim como ele ocupou muito bem no UOL. E antes que virem e falem, o dono do Metrópolis é um político corrupto, é mesmo, condenado, preso, por decisão do Dias Toffoli. Estou falando do senhor Luiz Estevão. Mas o Grupo Folha, que é o dono do UOL, emprestava caminhões para a ditadura. A mídia corporativa é isso aí. Não é como a mídia independente, aqui como a Xanda, como o Kiko, como o pessoal do Meteoro, que é a Ana. São pessoas idôneas, são pessoas que estão construindo seus grupos de mídia. A mídia corporativa é isso, são muitos interesses em jogo. E o Reinaldo joga esse jogo. E é importantíssimo que ele faça esse jogo. Enquanto nós fazemos o nosso, enquanto vocês fazem a parte de vocês, como ontem a gente fez exemplarmente, fechamos as nossas metas, é importante que vocês virem membros do canal. É importante que vocês contribuam. Então é importante, gente, a gente ter isso. O Lucão falou aqui, aliás, o Lucão que recomendou 2 textos, vão falar hoje de FUNAI, IBAMA e forças de segurança que desarticularam um garimpo ilegal. O Reinaldo é a direita civilizada que dá gosto de ter como adversário, ajuda a enriquecer o debate e aprofundar as discussões. É isso. É isso, nós precisamos recuperar essa direita. Agora, o que nós temos, gente, não se iludam, a prisão do Bolsonaro não resolveu nada. A prisão do Bolsonaro foi uma justiça às avessas diante dos mortos da pandemia. Isso que serviu a prisão do Bolsonaro. Mas fora isso, nós temos uma corja de fascistas para enfrentar, nós temos fascistas infiltrados no governo Lula, nós temos fascistas em boa parte do judiciário, nós temos o Sérgio Moro que está blindado. Nós temos muitos problemas ainda para encarar. Muitos problemas. É como a Haddad, eu sempre repito essa entrevista dele para Mônica Bergamo. A extrema-direita não é um fenômeno curto. Não durou só os 4 anos do Bolsonaro. A extrema-direita é um inverno que nós estamos enfrentando e que vai ser difícil erradicar. Eu acho que nós vamos conseguir erradicar, mas se a gente entender que a luta é a longo prazo e a gente entender que uma vez que a gente tem uma grande vitória, a gente tem que ficar atento antes que o fascismo volte. O fascismo é uma doença dentro do regime democrático. É como o Vinícius falou aqui, o fascismo é um fenômeno de massas, vai demorar muito para essa merda desidratar. E é isso. E é isso. Quando os aliados derrotaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial, imaginou-se que o nazismo não tivesse desaparecido. Não desapareceu. Deu 50 anos, voltaram os movimentos, inclusive dentro da própria Alemanha.
Então nós temos que ir para cima deles. Vitor Panchot é um outro combatente importante. Então é importante, gente. É importante a gente estar nesse embate, todo mundo junto, para a gente encarar a normalização do fascismo. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!